Boa noite, feliz sábado! Está começando mais um programa Identidade Geral, o seu programa de boas conversas. Estamos aqui juntinhos, sempre de segunda a sexta, às 11h30 da noite. E claro, é um prazer imenso ter a sua companhia aqui comigo. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada porque você está aqui acompanhando Identidade Geral, viu? Hoje já é sexta-feira, já entramos nas horas do sábado, que é esse dia especial e separado para a gente se aproximar de Deus. Passar um tempo ali maior contemplando ao Senhor e assim ser transformados por Ele, coisa boa, que privilégio, né? E a Novo Tempo sempre prepara para você um guia de estudos gratuito que pode te ajudar a contemplar o nosso maior exemplo, que é Cristo. E hoje qual é esse guia? É o guia Ensinos de Jesus, olha só. Com essa revista aqui, você aprende as maiores lições que Jesus deixou enquanto viveu aqui na Terra. E ao imitarmos Cristo, minha gente, nós vamos viver de forma mais agradável, mais amorosa, mais contente, mais feliz, exalando o amor de Deus aí por onde a gente passa. Esse guia de estudo é muito especial para quem quer conhecer melhor a Jesus e ser como Ele. Então, se for esse o seu caso, ligue agora para a gente. Aliás, agora não, amanhã em horário comercial, tá bom? Pelo 0 operadora 12 21 27 3121. Agora você pode mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp através do número 012 98244 0077. Mande aí ligeiro já uma mensagem. Minha gente da Novo Tempo, quero o meu estudo ali, Ensinos de Jesus que o Identidade Geral ofereceu. É muito fácil pedir, é rápido, é gratuito para você, tá bom? Dizem que se a gente seguir os passos de Jesus, vamos acabar em algum momento nos envolvendo com a missão de espalhar as boas novas do reino de Deus por aí. E essa noite você vai conhecer um rapaz que viveu isso na prática. É o pastor e missionário William Geisler. Ele foi se aventurar por um ano lá no outro lado do mundo, no Camboja. O William passou por muitos altos e baixos nesse período, cheio de desafios, mas hoje ele vem contar as bênçãos, viu? É de aquecer o coração, você não vai querer perder. Nós vamos para um breve intervalo, bem rapidinho, de 30 segundos. E na sequência, o William vai estar aqui com a gente na nossa poltrona. Fique ligado e a gente volta já já. Já estamos de volta, eu estou prontíssima para aquecer o coração, o meu, e na expectativa de que o seu também seja aquecido pela história de hoje do William, que foi lá para o Camboja fazer um trabalho missionário belíssimo. E hoje a gente vai conhecer essa história, hein? Eu nem vou mais me demorar, a gente vai já abrir aqui a porta do Identidade Geral para que a sala seja preenchida pela sua história, viu, William? Tudo bem? Olá, Luíse, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Por favor, você pode ficar à vontade, aqui está a sua poltrona. Obrigado. A gente vai conseguir bater um papo aí bem gostoso. E aí, menino, quer dizer então que você foi lá para o outro lado do mundo? Exato. Fui lá para o Camboja, né? Fica na Janela 1040, uma região ali no Sudeste Asiático, né? Perto do Vietnã e Tailândia. É uma experiência e tanto, né, William? Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Mas antes de falar dessa experiência lá logo de cara, né? Eu queria saber sua infância. Você teve a influência do seu pai? Eu soube, um passarinho verde contou que desde menino você já dominava o púlpito. Como que era? Então, meu pai é pastor, né? E eu cresci nesse meio, comecei a pregar com 11 anos, mas meu trabalho missionário começou aos 14, numa missão Caleb, lá em Santa Catarina. E desde então nunca parei de fazer essas missões, mas de curto prazo, né, de 2 semanas. Tive a oportunidade de estar no Uruguai também. E, enfim, são essas experiências, né, de colportagem, né? E então, desde criança, assim, eu tenho essa veia missionária, né? Ah, legal. E só para explicar aqui para o público que às vezes não conhece essa expressão colportagem, né? Geralmente as pessoas saem para vender livros que têm essa missão também, né? De evangelizar, levam o amor de Deus, não é isso? Exatamente. A colportagem, ela é um ministério, né? Que tem a venda do livro, do material na área de saúde, física, mental, espiritual.
mas nas vendas, né, nós atendemos as pessoas espiritualmente, oramos com elas, né, falamos de Jesus para elas. Ai, que legal. Legal. E aí hoje você se formou em teologia, está atuando ali como pastor auxiliar na Central de Curitiba, né? Exatamente, na área de evangelismo e pastoreio na Central de Curitiba. E como que está sendo para você lá? Naquele sábado, né, que eu fui apresentado, 2 sábados atrás, né, eu estava ali com o povo no Camboja, de pé descalço lá, né, na igreja. Então foi um choque muito grande. Mas Imagino. nós estamos ali aprendendo, vendo como funciona ali na igreja. Mas estou gostando, estou amando, né? Sempre quis ser pastor e onde quer que esteja, né? Seja no Camboja, seja no Brasil, seja onde Deus mandar a gente. Aí a gente sempre pensa que é uma equação, né? Missionário, pastor, divide aí, cada um fica numa linha, fica tudo misturado. Como que você encara isso? Desde criança, eu decidi que eu queria servir a Deus, sabe? Ser pastor. E se Deus me enviar para o campo missionário, né? Eu vou pastorear as pessoas, vou falar de Jesus para elas. Seja no Brasil também, a gente vai ter trabalhos, né, como pioneiro, abrir igrejas, plantar igrejas, que esse é o trabalho do pastor, o trabalho do missionário. Então, eu vejo que Deus, ele constrói a nossa vida, né, como eu falei um pouco da minha infância ali, ele foi dando as oportunidades, né, abrindo as portas para me preparar para desafios ainda maiores e vamos ver o que Deus tem preparado pela frente aí pra gente. E por que o Camboja? Bom, eu fui pela FM, que é a agência de Adventista, Adventist Frontier Mission, né? Que fica no NASP, tem uma sede no NASP, mas ela é uma agência adventista de missões da Andrews. E eles, quando nós nos inscrevemos, né, na FM, eles veem o nosso perfil e, de acordo com o perfil, de acordo com a necessidade dos projetos que ali eles têm, eles encaminham a gente para o projeto, né? Então, eu não decidi ir para o Camboja. Na verdade, eu iria para um outro país, um país fechado, e aí eles mudaram o projeto por algumas circunstâncias. Mudou o projeto. Inicialmente, eu não queria que mudasse, né? Fiquei até chateado, mas fui mesmo assim. Né? Fui mesmo assim e, na verdade, eles que escolhem, né? E valeu a pena, né, a mudança? Com certeza. Hoje eu vejo que Deus realmente me preparou para estar lá. E se fosse outro lugar também seria bom, eu imagino. Mas eu tenho lembranças ótimas, né? Experiências que vou carregar para a vida e que traz bagagem para as próximas experiências, para abençoar outras pessoas também. Essa missão que eu tive, ela vai enriquece o ministério para continuar atuando, né, onde a gente estiver. Não parou, né, William? Missão é um estilo de vida, né, Laís? Estilo de vida, não é um lugar, é um exatamente. estilo de vida. E, gente, o Camboja tem um IDH ali por volta de 0,49, de acordo com o Banco Mundial. Esse índice fica entre médio e baixo, né? Mas a gente sabe também que a pandemia afetou o mundo como um todo, então o país também tem sofrido com questões econômicas, com a crise sanitária. E como foi para você ter que lidar com essa realidade? O que foi que você encontrou quando você chegou lá? Olha, eu vi muita pobreza, muita miséria. Ali o povo Pinong, que é o povo que nós atendemos, né? É um povo que muitas vezes alguns irmãos não tinham nem o que comer além de arroz. Eles vivem de arroz ali de manhã, no café, no almoço e na janta. Mas às vezes eles não tinham mais do que isso para comer. Mas estavam sempre muito gratos a Deus, sempre muito felizes. E a escolaridade também, ela por causa de um regime ditatorial que aconteceu 40 anos atrás, que trouxe consequências até hoje na educação, principalmente na educação, na verdade. E isso acaba trazendo consequências ruins, né, para o país. E o povo Pinong, ele foi muito explorado pelo Khmer, o povo cambojano. O povo Pinong é um povo indígena. Então, para dar um exemplo aí, Louise, eles têm terras ali na região nordeste, né, do Camboja, que no passado eles não tinham muita informação, não sabiam do valor das suas terras, e eles vendiam por sacos de arroz, terras enormes, para pessoas que de má fé, né, compravam os terrenos. Já no interesse de explorar. De exploração, exatamente. Que eles não tinham noção do valor das terras.
mas eles vivem de agricultura, eles vivem de plantar arroz, de plantar mandioca, de plantar amendoim. Eu tive a oportunidade também de estar ali trabalhando com eles no dia a dia deles também. E a questão religiosa também pega, né, William? Porque predomina o budismo ali naquela região. Como que foi? O budismo é a religião oficial do Camboja, mas na região onde eu estava, no nordeste ali do Camboja, o povo Penong, eles são animistas, né? O animismo, ele, como a palavra diz, né, todas as coisas são animadas por espíritos. Mas, resumidamente, o maior problema do animismo é que eles temem os espíritos maus. Aí, para apaziguar a ira dos espíritos, né, para que nessa esfera espiritual esteja tudo equilibrado, eles performam sacrifícios de animais, diversos tipos de animais, dependendo do tipo de pecado, dependendo da situação, eles oferecem sacrifícios e para que eles não fiquem doentes, para que os espíritos não os ataquem, não os assustem. Então é um ambiente bem pesado assim, espiritualmente falando. Claro que tem uma herança budista, tem um sincretismo, né, uma mistura de religiões, mas a maior religião ali seria o animismo, a crença que os espíritos estão em todos os lugares. Para eles começarem a fazer a colheita ou o plantio, eles fazem os sacrifícios para que esteja tudo certo. Se alguém fica doente, por exemplo, né, Luiz? Hoje, se a gente, aqui, né, no Brasil, se a gente está doente, a gente acha uma resposta biológica para isso, Sim. toma um remédio ali, né? Você sabe a causa, toma um remédio e passa, né? Se eles ficam doentes lá, eles associam algum problema no lado espiritual. Tudo para eles é espiritual, né? Então, talvez porque um espírito do meu tempo passado não está feliz comigo, daí eles vão lá para o bruxo, né? Perguntam para ele o que está acontecendo. Aí o bruxo ele vai lá e fala, um espírito tal que está irado com você, você tem que fazer esse tipo de sacrifício para que você fique bem. Então, são mais ou menos essas coisas que acontecem. Agora eu já fico aqui imaginando, né? Um rapaz sai do Brasil, uma outra cultura completamente diferente, vai para o outro lado do mundo, se depara com questões sociais, questões culturais também, espirituais, religiosas. Imagine você aí de casa o quão desafiador falar do evangelho para essas pessoas, né, William? Exatamente. A gente vai ter que ir para um breve intervalo. Eu já aproveito para deixar o povo curioso para saber quais foram esses desafios que você se deparou lá no Camboja. A gente volta já já, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa história. Então, nada de sair daí, hein? A gente volta rapidinho. Estamos de volta, eu recebo aqui o pastor William, missionário, né? Estava lá no Camboja e ele estava aqui contando para a gente sobre a realidade que ele encontrou quando se deparou lá, né? Muita fome, muita miséria. O povo lá tem uma questão espiritual que é o animalismo? Que se chama? Animismo. Animismo, que são questões espirituais. Eles acham que tudo que se move são espíritos, então eles associam inclusive as enfermidades que a pessoa tem a um espírito. E aí eles consultam bruxos. E eu fico imaginando, né, como que era para você evangelizar essas pessoas. Quais foram os principais desafios? Você encontrou muita barreira, William? Olha, essa é uma discussão bem longa, né? Mas eu analisei a cultura, observando, estudando materiais, porque a gente não tinha muito tempo lá. Eu fiquei um ano, né? Então, para você entender a cosmovisão da pessoa, para você entender como a pessoa entende, demora um tempo, sabe? E sem você saber a língua, né? Conhecer a língua, que demora anos, né? Para você poder falar, fica ainda mais difícil. É o Khmer, que é a língua oficial do Camboja, que todos falam, e o Pinong, que é a língua indígena, do povo indígena. Eu foquei mais a língua Pinong, né, para aprender a língua deles. Mas eu falava em inglês e tinha um tradutor do meu lado, que era Khmer, ele falava a língua Khmer. Então a gente já tem aí a barreira espiritual, o idioma. De cultura, a forma de se expressar, todas essas coisas. Mas nós tínhamos alguns artigos de missionários que começaram ali em 2001, né, a trabalhar com eles. Eu comecei a estudar esses materiais que eles deixaram e comecei a entender de forma mais adiantada do que eles. Eles tiveram que ir do zero, né, e no dia a dia entendendo isso, mas eu comecei a entender e descobri que eles são um povo de cultura oral. Fui entender um pouco mais sobre o que é isso, né? É aprender através de histórias, através de
Eles não aprendem analisando, examinando, eles aprendem com músicas, com coisas concretas, né, conceitos concretos, nada muito abstrato, na E aí verdade. você foi vendo essas características e Exatamente. adaptando a sua forma Isso. de abordagem, né? Exatamente. Ah, E eu entendi que eles deveriam entender o Evangelho como boas novas, porque isso é o Evangelho. E o que é as boas novas para o Pinong? É ir de encontro com a problemática deles. Qual que é a problemática do animismo, como eu falei? É o temor aos espíritos. Eles temem os espíritos. Mas com Jesus Cristo há a libertação. E aí eu fiz um link também com o sacrifício, porque o sacrifício que eles fazem é uma contrafação do verdadeiro sacrifício que nós encontramos na Bíblia. Foi interessante uma vez que eu estava falando e explicando para uma pessoa, acho que aconteceu 2 vezes isso, com pessoas diferentes, eu estava falando que na Bíblia há sacrifícios também, como eles faziam, né? Mas um pouco diferente, claro, mas há sacrifícios. E eles falaram assim, então eles imitaram da gente? Eles não tinham noção disso. Mas trazer para a realidade deles, trazer acho que é uma realidade. forma, né, de Isso. aproximar aquela Exatamente. mensagem. Legal. Isso. Então, eu ia do conhecido para o desconhecido, assim como Paulo fazia, Jesus fazia, do conhecido para o desconhecido, com histórias. E com o tempo, né, um relacionamento, e com os irmãos adventistas que já estavam lá, que eram um exemplo, um testemunho vivo, né, para eles, porque a pessoa, quando ela ia do animismo para o cristianismo, para o adventismo, tudo nela mudava. A forma como ela se vestia, a forma como ela agia, e as pessoas elas olhavam isso, se admiravam e eram atraídas ao Evangelho por causa disso também, sabe? E teologicamente falando, a gente ia nesse ponto do sacrifício, falando que o sacrifício de Cristo começou lá no Éden, no sacrifício que ele fez no Éden, que está no livro que logo mais a gente vai mostrar, né? Oi, a capa. William já gosta de spoiler. Desculpe. Enfim, mas enfim, com imagens, com sons, com histórias, e muito interessante os paralelos que nós vemos com a cultura dele com a cultura bíblica, a cultura hebraica, como por exemplo, na cultura hebraica, se eu tenho um pecado, todo o Israel, todo o povo também corre risco de sofrer as consequências, né? Nós temos histórias assim, e lá é a mesma coisa, né? Eu tenho histórias que eu poderia contar que é exatamente a mesma coisa. Dessas histórias, qual a que mais te marcou assim? Olha, foi a história logo quando eu cheguei, de uma mulher que era adventista, era professora de uma escola. Nós tínhamos uma escola lá também, temos, né, uma escola na região. Ela acabou, né, tirando a vida, né, numa discussão ali com o marido. E os dois adventistas e tal, mas enfim, eu não sei todos os detalhes, mas ela colocou fogo nela, Nossa. tirou a vida. E nesse tipo de mortes, morte por acidente, acidente de moto, afogamento, ou esse tipo de morte assim mais tragédias, vamos dizer assim, eles creem que é um grande problema espiritual e que deve ser feito um sacrifício. Caso não seja feito o sacrifício, toda a vila pode ser afetada. Sim. Mais do que sacrifício, tem que queimar a casa. Nossa. E ninguém da família ou da comunidade quer ajudar por medo de que essa má sorte possa vir até eles, recair sobre eles. Mas o marido, como era adventista, ele foi firme, sentiu muita pressão da vila, né? Sentiu muita pressão da família, mas ele ficou firme e não fez o sacrifício. Ele já era um pouco mais maduro. Esse acidente aconteceu enquanto você estava lá? Exatamente. Foi 1 mês depois que eu cheguei. Não. E ele era meu vizinho, né? Nós morávamos perto. Então você conheceu essa mulher, conviveu com ela? Conheci, assim. Então ele não fez o sacrifício, não queimou a casa, exatamente, se manteve continuou. firme. E ali a vila teve que aceitar isso, né? Entendi. Teve que aceitar. Então é mais ou menos assim. E então eu fiz esse link com Romanos capítulo 5, verso 12 ali, que através do pecado de Adão se espalhou por toda a humanidade. E então por isso que quando há pecado deve-se fazer o sacrifício. Sim. Então a Bíblia ela mostra isso, né? Aí você pegou isso para explicar. Exatamente, pelo sacrifício de Deus, que representa Jesus Cristo, que é o verdadeiro sacrifício, no sacrifício dele que é baseado no amor, na graça, no perdão, e não na barganha, no medo, como é o sacrifício deles. É esse sacrifício que purifica o nosso pecado. Você tem pecado? Sim. Precisa de sacrifício? Precisa. Opa, então não é tão diferente da minha religião, né? Porque eles veem o cristianismo como
aqueles que já ouviram falar, né? Porque muitos ali que nós conversamos, né? Nunca ouviram falar de Jesus, ou se ouviram falar só de nome, né? Mas é algo muito distante para eles, então a gente tem que aproximar. Olha, tem coisas certas, mas isso aqui está um pouco diferente, é uma contrafação. Então, o verdadeiro sacrifício é aquele baseado no amor e no perdão, e não baseado no medo, né? Então, a gente mostrou esse conceito para eles através de histórias, ilustrações. Vamos matar a curiosidade? Vamos. Desse livro? O nome do livro, Histórias de Deus, então? História de Deus. História Isso. de Deus. Gente, olha esse livro, olha a ilustração Isso. dele, achei linda. Matheus Ogalha. Foi o Matheus Ogalha que fez? Isso, ele ilustrou. Eu escrevi o roteiro da história. É a história da redenção, dividida em 5 partes. A origem do mal no céu, para explicar, para contextualizar anjos bons e anjos maus, porque eles têm essa familiaridade com demônios, com anjos, né? É algo muito real, muito concreto para eles. Origem do mal, criação, mostrando que Deus, ele é o provedor de tudo, ele dá as coisas. Então, a origem do mal, criação, a queda, e aquela sessão do sacrifício. Sacrifício no Éden, no Antigo Testamento, e o sacrifício de Cristo. E aí, a contrafação, o sacrifício com os elementos que eles usam, sacrifício animista, mas aqueles que seguem Jesus, aceitam o seu sacrifício, têm proteção, né, de Deus e dos seus santos anjos. E aí, por fim, a nova terra, a foto de Jesus na nova terra. E muita gente recebeu essa mensagem, teve batismo, como que foi? Sim, em abril nós batizamos 8 pessoas, pela graça de Deus. Ai, que legal. Dessas 8 pessoas, 6 já estavam estudando a Bíblia quando eu cheguei, mas 2 nós participamos do processo desde o início, usamos a ilustração, usamos também o áudio, porque não era só a ilustração, nós tínhamos o áudio na língua local, língua Pinong, né? Não, nem o Khmer, a língua Pinong, né? A língua do coração deles. E foi um trabalho bem extenso, assim, né, para fazer, mas pela graça de Deus nós usamos e as pessoas elas entendiam porque elas viam assim o Jesus, por exemplo, que foi desenhado Jesus, como parecia a eles, né? Ai, que legal. É algo muito, muito interessante. Tem que ter o Identidade 1, parte 1 e parte 2, né? Para poder contar isso tudo. Com certeza, com certeza. Fala uma palavrinha no Pinong. A principal palavra para eles é o Erlan. O Erlan. O Erlan seria um cumprimento, mas quando você dá tchau também você fala o Erlan, aí tem variações. O Erlan Dan, o Erlan né? Variações de Erlan. Eu adoro esse intercâmbio, viu, William? Sim. E eu adoro surpresas também aqui no Identidade. Sempre tem surpresa. E a gente preparou uma para você também. Vai passar aqui na nossa tela, olha só. Oi, Geisler, tudo bem? Eu sei que você não esperava por esse vídeo, mas eu não poderia deixar de vir aqui em nome da FM para destacar o quão importante e significativo foi a sua ação como missionário lá no projeto Pinong, na Janela 1040. Foi muito bonito perceber e acompanhar como o Espírito Santo atuou através de você para impressionar os corações dos nossos irmãos que vivem lá no Camboja. E meu sincero desejo é que você continue inclinado e disposto a servir e ir aonde Deus mandar, que Ele possa continuar te usando poderosamente. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Gente, não esperava mesmo. Emocionado aqui. Porque você merece, né? Toda essa dedicação, todo o seu esforço, você abrir mão do seu conforto, você sair dessa zona de conforto para ir lá evangelizar outras pessoas, merece todos os elogios e homenagens. Deus, né? E aqui é um presentinho do Identidade Geral. Eu queria mesmo que tivesse, viu, gente, Identidade 1 e 2, para você continuar aqui contando mais histórias. É ótimo. Só para fechar, uma frase assim que foi marcante para resumir, essa experiência, como ela transformou a sua vida? Deus, ele se revela. Não seria talvez uma frase, né? Seria talvez 2, mas ele se revela em todas as culturas. Deus já está lá. E nós somos privilegiados de participar de algo que já está acontecendo. Acho que seria isso, assim. Deus, ele não precisa de nós, né, para a missão, para o cumprimento dela, mas ele nos dá a oportunidade. Porque ele já está fazendo a obra, mas ele espera que nós também façamos parte, né, dessa missão.
Então fica aí o convite, viu, para você fazer a missão aí onde você está também, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, enfim. Lembrando que Deus quer, né, William, como ele falou aqui, te usar como instrumento também de salvação, como canal de fluir de Deus na vida de outras pessoas. Um feliz sábado para você, fica com Deus e até a semana que vem. Um cheiro, minha gente!